Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 20 de janeiro. Primeiro dia de uma era de ouro dos Estados Unidos, conforme prometeu Donald Trump ao assumir a presidência da maior potência do mundo econômica e militar, que eu saúdo com a bandeira tremulando neste dia na frente da minha casa. E com essas duas bandeiras, Brasil e Estados Unidos, que sigam juntos. Vai ser o grande assunto de hoje na nossa conversa. Mas antes eu queria saudar os cariocas, que hoje é dia de São Sebastião, o padroeiro da cidade maravilhosa, que precisa das bênçãos do padroeiro para não se perder totalmente pelo crime que avança há décadas sem reação. E é um dia triste para mim que um amigo que mora no Rio de Janeiro, que nasceu lá, Gleuber Vieira, foi o último ministro do Exército e o primeiro comandante do Exército, governo Fernando Henrique Cardoso. Um amigo que era uma base no Rio de Janeiro. Sempre que eu ia ver minhas filhas, me encontrava com ele na vizinhança, íamos almoçar ou na casa dele ou em algum restaurante. Antes disso, éramos parte de uma espécie de confraria que se reunia aos sábados às 9h37 da manhã, na casa do Heitor Ferreira. Quando o Heitor Ferreira morreu, acabou a confraria. Aliás, no velório, além das duas filhas do Heitor, estavam lá mais duas pessoas em tempos de pandemia. Gleuber e eu. Fizemos a despedida em nome de todos os amigos. Aos 92 anos, um câncer o pegou. Ele deixa excelentes lembranças. Hoje eu conversando com militares, todos dizendo que ele tinha todas as virtudes militares e humanas. Nas nossas conversas, ele sempre ressaltou o papel primordial, fundamental do ensino nas Forças Armadas, que dão o cerne à sustentação. Ele, como coronel, era assessor especial do presidente Geisel, que o chamava pela pronúncia alemã, Gleuber. E eu tenho uma foto de nós dois na ESAO. Essa foto está na minha biblioteca, no porta-retrato. Ele, por duas vezes, em duas palestras que eu fiz na Escola dos Capitães, ele foi lá me prestigiar, com toda a autoridade que tinha como ex-comandante da ESAO. Gleuber, eu não vou me despedir dele, porque ele vai continuar sempre, né, na memória e no coração. Bom, e hoje faz um ano que a cidadania brasileira mostrou seu potencial, especialmente em Nova Roma, Rio Grande do Sul, quando a Ponte de Ferro centenária, inaugurada no tempo de Vargas, foi levada pelas águas furiosas do Rio das Antas, e o povo dali, de Nova Roma, de Farroupilha, juntou, era para juntar 6 milhões, juntaram 7 milhões. Mas, sobretudo, juntaram-se aqueles que têm a mesma têmpera das 400 toneladas de aço que puseram de novo em cima dos pilares. Foi a cidadania que fez isso. Há um ano, inauguravam a ponte de novo. Agora, com a força da cidadania. Se fosse o Estado a fazer isso, demoraria quantos anos? A ponte caiu em setembro de 23 e foi inaugurada em 20 de janeiro de 24. E custaria quanto se fosse o governo fazendo, né? Bom, mais um registro aqui do
deste dia, o último registro, porque tem o meu tio-avô, o Donga, autor do primeiro samba, chamado Pelo Telefone, foi procurar meu avô, maestro Roberto Eggers, que tocava piano no cinema mudo na Cinelândia. Maestro, eu preciso registrar a minha música lá nos Irmãos Vitali, mas eu não sei escrever música. O senhor poderia botar aí? Aí meu tio pediu que ele cantarolasse o samba, meu tio foi para o piano e pôs no pentagrama o Pelo Telefone. Um pouquinho das lembranças musicais também. Vamos então à conversa principal de hoje, o que fez Lula hoje e o que fez Trump. Não esqueça de se inscrever, estamos chegando a 3 milhões e ao final de deixar o gostei ou não gostei. No dia da posse de Trump e início de uma era de ouro para os Estados Unidos, o presidente Lula fez uma grande reunião ministerial na residência do Torto, não na Granja do Torto. Granja do Torto é um parque de exposições lá fora. Residência do Torto é o nome. As pessoas mais ingênuas, ou os áulicos, disseram que seria uma reunião para se contrapor, para atrair as atenções para a reunião ministerial de Lula, a primeira reunião do ano. Só que não era isso. Eu desconfio que não era isso. Eu desconfio que seja para aproveitar um dia em que está todo mundo com a cabeça em Washington para decidir algumas coisas lá no Torto. Eu não sei o que a agência oficial anunciou é que ele disse que vai baratear a comida na mesa do trabalhador brasileiro. Opa, isso significa que o governo vai gastar menos para que não haja inflação e para que o governo não se endivide mais para pagar os seus gastos e o juro suba? É isso que significa? Ou é apenas mais uma fala populista, demagógica? Vai baratear. Eu lembro do Getúlio dizendo, vai acabar a caristia. E o Garófalo aproveitando para fazer propaganda das Casas Gebara. História do rádio. Mas me chamou a atenção de outra coisa, lá na agência oficial. Que Lula disse, olha, não vai acontecer de novo que saia aí uma portaria de qualquer ministro que venha me causar confusão, que venha inventar de agora em diante, vai criar confusão. Nem foi portaria, né? Foi uma instrução normativa lá da Receita Federal, mas significa que ou Lula não sabia, ou ele sabia, aprovou e descobriu que foi um tremendo erro e está jogando para cima do Ministério da Fazenda para ele sair livre. Não, pode ser isso. Ou ele não sabia mesmo e de agora em diante vai ter que saber todas as instruções normativas. Será que ele sabia daquela decisão lá do CONAMA, do Ministério dos Direitos Humanos, tirando os pais da autorização para menina adolescente grávida abortar? Será que ele sabia? Bom, agora vamos para Washington. Estavam lá, olha, isso é nação civilizada, estavam lá, estava o presidente Clinton, o presidente Obama, o presidente George W. Bush e o presidente Biden, com a sua vice, Kamala, que foi a candidata derrotada. Inclusive estavam muito próximos de Trump, que fez um discurso criticando o governo americano que estava saindo. Agora, antes disso, só para vocês saberem como as críticas eram justas, antes de largar o poder, Biden, que já havia indultado seu filho, agora fez um indulto preventivo por tráfico de influência dos 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, e os 2 maridos das 2 irmãs, os cunhados dele. Isso é coisa de republiqueta. O meu avô me ensinou que
Aqui o presidente da Câmara, Severino, nomeou o filho, chefe de gabinete. Disse, eu tenho confiança no meu filho. E eu lembro que na época eu disse, olha, a ética diz o seguinte, ele é meu filho, ele é ótimo e eu tenho confiança nele. Mas como ele é meu filho, eu não posso nomeá-lo chefe de gabinete da Câmara. Porque é uma coisa pública. E o Trump falou muito do governo fraco que o antecedeu. Mas vamos então, vou passar para quem não teve oportunidade, porque o discurso foi lá no início da tarde aqui no Brasil. Eu mesmo não pude ouvir direto, porque eu estava na cadeira do dentista, sofrendo. E para quem não acompanhou, é um discurso importante. Vejam só. Ele começou dizendo que começa hoje uma era de ouro dos Estados Unidos. Falou em soberania, segurança nacional, né, prosperidade, liberdade, né, crescimento do país, fazer um país mais forte. E aí entrou nas críticas ao governo dele, na cara de Biden e de Kamala. Falou em proteger fronteiras que não foram protegidas, não houve atendimento, como aqui no Brasil, lá do Rio Grande do Sul, depois das cheias, do furacão que se abateu por 5 ou 6 estados americanos, os incêndios lá na Califórnia, né? E aí disse, olha, a mudança vai começar hoje. Foram traições ao povo, grave. O declínio da América acaba hoje. Tentaram, aí semelhança com Bolsonaro, tentaram tirar minha liberdade para eu não ser candidato. Tentaram até me matar. Bolsonaro recebeu uma faca enfiada na barriga, ele recebeu um tiro que passou, ninguém sabe como ele se livrou daquele tiro de fuzil. Deus me salvou porque quer a América grande de novo. Ele disse, o dia 25 de janeiro de 2025 é o dia da liberdade. Não vou esquecer dos votos dos negros e hispânicos, que votaram muito em Trump. O sonho de Martin Luther King, e hoje também é um aniversário que se comemora, vai ser realizado. Lembram daquele discurso? I have a dream. Não vamos esquecer nossa Constituição e nosso Deus. É um discurso que serve aqui para o Brasil. Já vou assinar ordens executivas, é uma espécie de decreto que ele pode assinar. Uma, emergência nacional nas fronteiras. Os ilegais criminosos serão levados de volta. Fronteira no México. Os cartéis serão considerados organizações terroristas estrangeiras. Olha aí, Brasil, que oportunidade, que ideia aí para o tal crime, facção criminosa aqui no Brasil. Terceiro, mais poder à polícia. Ou exemplo para o Brasil. Aconteceu isso no governo Bolsonaro e o homicídio despencou, o crime despencou. É só não ficar constrangendo a polícia. Medidas contra a inflação do dólar por excesso de gastos do governo e preço de energia. Aí corta gastos. E como? Vamos aproveitar o ouro líquido que está embaixo de nossos pés. E por que não usamos o nosso petróleo? Então vão estimular a indústria automobilística, ninguém é obrigado a fabricar carro elétrico. E uma reforma tributária. Querem exportar para os Estados Unidos? Vão pagar mais impostos. Então a gente cobra dos estrangeiros, ele está explicando, para cobrar menos do americano. Não vamos taxar menos os nossos e taxar mais quem exporta para nós. E vamos exigir mais eficiência governamental. Na Constituição Brasileira, artigo 37, está exigindo moralidade, transparência, publicidade, eficiência, só que não.
Isso é uma... Não precisa nem comprovar, não precisa demonstrar. É só sentir o serviço público. Vai ser a terra da liberdade plena de expressão. Plena liberdade de expressão. E o Estado não irá perseguir seus opositores. Podem falar mal do Estado. Serão protegidos na sua liberdade de expressão. Prevalece o Estado de Direito. Opa, tomara que se transborde para cá. O governo não se mete em questões de gênero nem de cor da pele. A base de tudo é o mérito. É o que a pessoa tem na cabeça. Não nos órgãos sexuais ou na pele. Não? Óbvio. O que vale é o cérebro. O temperamento, o conhecimento, né? O caráter. Aqueles das Forças Armadas que foram prejudicados, afastados por não aceitar vacina, serão indenizados. As Forças Armadas têm objetivos militares, né? E não sexuais. Vamos encerrar guerras com a maior força militar do mundo. Meu legado será de unificador e pacificador. Ontem, reféns do Hamas voltaram para casa. Eu tenho falado nisso aqui, a força dissuasora do forte. O forte não é atacado. O forte manda, sem precisar agir, sem precisar dar um tiro. Né? Poder de dissuasão. Vamos restaurar... Eu nem sabia que tinham tirado o nome do Monte McKinley, que eu aprendi na escola que o pico mais alto dos Estados Unidos continentais era o Monte McKinley. Tiraram o nome. Não sei que nome puseram lá. Deve ser o pessoal do woke, do politicamente correto. E o Golfo do México vai se chamar Golfo da América. A maior parte do território que envolve o Golfo é Estados Unidos, né? Inclusive a Flórida. O canal do Panamá, nós fizemos tudo. Morreram 38 mil americanos. Entregamos, né? E agora estão violando o acordo com tarifas injustas para os navios dos Estados Unidos, inclusive os navios da Marinha. A China que está operando o canal, e nós não demos o canal para a China. Vamos pegar de volta. Aí eu lembrei daquela refinaria da Petrobras na Bolívia, né? Que os bolivianos simplesmente pegaram e o governo Lula calou. Vamos pôr as estrelas e as listas Stars and Stripes em Marte. Ambição e a vida de uma nação. Isso que nos fez grandes. Os desafios, as aventuras. Aqui, o impossível é o que fazemos melhor. Nosso país foi feito por patriotas. Patriotas é que fazem um país. Vencemos o fascismo e o comunismo. Vamos restaurar nossos sonhos e vencer. Nosso poder vai implodir todas as guerras. Nossa era de ouro recém começou, disse Trump. Que assim seja. De Brasília, Alexandre Garcia.